Fala aí, pessoal, tudo certo? O canal Sapão no ar. Estamos aqui para tratar sobre essa vergonha que foi o jogo. Eu considero uma vergonha, eu não sei o que o Bruno Lima considera, porque a gente não conversou sobre o jogo antes, mas eu considero uma vergonha. O Santos perdeu para a Chapecoense por 4-2 na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Uma atuação que nem foi das piores, pelo menos o Santos criou e tudo mais, mas individualmente teve valores ali que fizeram partidas horrorosas, e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Antes, só peço sempre para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. O canal Sapão está no seu primeiro mês de vida, então a gente conta muito com a sua ajuda, um like, a inscrição, mesmo que nesse dia raivoso, porque assim como vocês, também estamos muito bravos. Mas enfim, Bruno Lima, boa noite, faça o seu destaque inicial, ou o que você quiser da partida aí, já vai falando que eu tô bravo, eu tô bravo. Boa noite Edu, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Acho que não tem como negar que foi uma vergonha, né? Foi uma vergonha, não só, o resultado foi uma vergonha. O Santos não jogou mal e tal. Ainda que tem entrado em campo com um monte de desfalque, o Santos conseguiu conseguiu criar oportunidades, mas não soube aproveitá-las. E a gente estava diante de um time que é muito ruim. A Chapecoense é muito ruim, tecnicamente é muito limitada, não, sei lá, não vai ser um time que vai ter vida fácil nesse Campeonato Brasileiro. É muito provável que em dezembro a gente esteja falando de uma Chapecoense que, se não estiver rebaixada, estará lutando fortemente por isso, contra isso, né, vamos dizer. E o Santos conseguiu perder e perder levando 4 gols. Hoje, nesse momento que a gente está gravando, a Chapecoense é líder do Campeonato Brasileiro. Você sabe quando isso vai se repetir nesse Campeonato Brasileiro? Provavelmente em nenhum outro momento da competição, que vai ter 12 meses de duração. 12 não, né? Porque tem a Copa do Mundo. Então vai ter 11 meses de duração. E é muito provável que a Chapecoense, em nenhuma outra oportunidade, esteja no topo da tabela. Somente nesta primeira rodada, porque venceu o Santos por incríveis 4-2. 4 gols, né? Eu ia falar marcando 4 gols. Com uma baita de uma contribuição do Alexis Duarte. E aí eu até tava brincando num grupo que a gente tem, que é muito provável, ele não vai fazer isso, mas seria compreensível o Vojvoda ir para a coletiva e explicar. Vocês entenderam por que eu insisti tanto no Zé Ivaldo? E eu fiquei pensando, já pensou se por alguma razão da vida o Santos precisa ir a campo com Zé Ivaldo e Alexis Duarte como titulares? A essa altura, eu já estou me perguntando, será que Johnny Basso faria um jogo tão ruim? Eu acho que sim, porque ele já deu demonstrações horrorosas também, mas é inacreditável a partida que fez o senhor Alexis Duarte, que, cara, ele vai para a Copa do Mundo, né? É bom lembrar isso, ele é convocado para a seleção paraguaia, ele vai para a Copa do Mundo. Será, cara? Mas assim, eu lembro que quando ele foi contratado, existia essa propaganda nele, que ele é jogador de seleção e tal, que não sei o que lá. Inclusive, teve gente da diretoria que, durante as negociações, afirmou que o Santos estava trazendo o novo Gustavo Gomes. Eu não vou falar quem foi o indivíduo, mas teve um indivíduo importante da diretoria que afirmou isso. Estamos trazendo o novo Gustavo Gomes. Mas eu não sei exatamente com que regularidade ele é convocado para a seleção. Eu só sei que, se o técnico da seleção paraguaia assistiu o Santos e Chapecoense, ele deve estar ligando pro Gamarra agora. E aí, cara? 5 meses você consegue entrar em forma? É só para ficar no banco? Não, ele é convocado sempre, ele é convocado sempre, é que ele só jogou uma vez, só no amistoso contra o México, que o Paraguai vence por 2-1, mas ele é convocado em toda a data FIFA como zagueiro reserva. Mas a partida que ele fez hoje foi inacreditável, inacreditável, assim como, até se estendendo aqui, só para não dizer que a gente está jogando a culpa em ninguém, assim como a partida que fez o João Schmidt, para mim, que mais uma vez entrega uma partida vergonhosa, em que ele não ajuda em nada. De novo, eu e o Bruno nem conversamos sobre a partida antes, mas só para a gente falar rapidamente, eu nem sei se ele concorda com isso, mas e fica à vontade para discordar, Bruno. Mas o João Schmidt, mais uma vez, mostra o porquê a limitação do Santos de precisar urgente de volantes. E parece que ninguém lá no Santos vê. Hoje, eu falei isso no meu pós-jogo lá no canal Jogo Falado. O Santos tem como volantes à disposição João Schmidt, Zé Rafael e Rincon. Primeiros volantes mesmo, que podem fazer esse papel. A gente tem até o Gabriel Menino como alternativa para segundo volante. Você tem essas três opções. Você acha que dá para disputar o Campeonato Brasileiro e o Paulista com isso? Eu acho que não.
porque o Arão tá fora, o Gustavinho tá fora também. O Rincon, para mim, não tem condição mais. E o João Schmidt faz o que fez aí, faz o que fez também contra o Corinthians, foi uma partida vergonhosa. Contra o Red Bull Bragantino também, que o segundo tempo do Santos. A diferença que existe entre o primeiro tempo com o Arão e o segundo com o Schmidt é um negócio assim assustador. Se a diretoria do Santos não abrir os olhos até o momento que precisa trazer um volante urgente, ó, palmas aqui para vocês, tá? É só isso que eu tenho a dizer. Não, concordo com você. A gente até vai falar sobre isso, né? Mais pra frente a gente tem que falar sobre essa questão da necessidade de reforços e da necessidade de um reforço para o meio-campo, mas eu concordo com você. O Rincon, ele não, é difícil de entender por que o Rincon ainda é relacionado, cara. Tudo bem. Eu acho que hoje ele só foi porque não tinha ninguém. Mas ele Porque o tá indo, só que Gustavinho tá ele entrou em machucado. vários jogos. Desse campeonato, dessa temporada 2026, ele foi e ele não foi utilizado em absolutamente nada. Tudo bem. A gente vinha debatendo isso até ver o Alex Duarte jogar, porque por muito tempo não, mas por algumas partidas a justificativa foi: o Alex Duarte não é relacionado porque tem o limite de estrangeiro. Eu acho que agora a gente tá entendendo por que ele não era relacionado. Mas eu concordo com você, o Santos precisa de reforços, não só no meio de campo, precisa de reforços. O ataque do Santos hoje, cara, não tem explicação pro Cabadeiro, não dá. Eu uma vez até tuitei isso, que pra mim, o Lautaro era um cara com capacidade intelectual muito baixa, talvez uma das mais baixas do elenco do Santos, talvez a mais baixa do elenco do Santos, na minha opinião. É porque eu ainda não tinha, sei lá, fazia tempo que eu não vi o Cabadeiro jogar. E o que ele fez nessas 2 partidas que ele atuou, na estreia do Campeonato Paulista e hoje, cara, o Santos vai. Tá, beleza, ele era estava se destacando lá no futebol paraguaio e talvez o Santos consiga devolver ele pro futebol paraguaio. Mas eu não Ué, sei o se o Santos Santos. comprou. O E Santos vai ter comprou que ele. vender. Vai ter que vender. Vai fazer o que com esse cara? Para mim, a atuação dele hoje foi pior que a contra o Novo Horizontino, porque contra o Novo Horizontino ele erra tecnicamente bastante, erra, mas pelo menos ele ataca bem os espaços, ele lê bem os espaços. Hoje nem isso. Hoje o Cabageiro, se tivesse eu ou o Cabageiro lá, era a mesma coisa. Foi um negócio assim assustador. O Cabageiro não estava em campo. Quer dizer, estava lá, né? Estava fazendo presença lá. Diz a súmula que ele estava em campo. Mas ele apareceu, eu não sei, eu não vi. Eu vi ele cruzar uma Ele bola errada apareceu, ele lá. perdeu. Ele apareceu finalizando pra cima depois de uma jogada de Zidane do Gabriel Menino, que ele finaliza. Exatamente, até esqueci desse lance, é verdade. Mas, assim, pode ser. Ele tecnicamente é extremamente limitado. E junto a isso, ele tá totalmente sem confiança. E aí, cara, essa combinação é uma bomba. Só que assim, é difícil de entender. Quer dizer, o Vojvoda agora ele tem um ponto, né? Mas por que ele insiste nisso? Porque a gente. Eu falo que ele tem um ponto porque ele insistia no Zé Ivaldo e a gente tava sempre falando, não é possível, tem que botar o Alexis Duarte. Agora, ele tem um ponto agora. Mas por que ele não começa com o Matheus Xavier, com o Robinho, sei lá com quem, ao invés de começar com o Cavadinho? Então, assim, Não, hoje até na live do trio de manhã eu citei que eu entenderia, eu tento sempre entender as situações de começar com esses caras mais experientes e tal, o Cabageiro e no momento que o Flamengo abre o placar, tá? A gente tá gravando agora, o Flamengo faz 1-0 no São Paulo. Pô, vai ser um jogo bom Eu, no sábado, né? pois é, vamos inventar o futebol -2, né? São Paulo e Santos aí. Vai ser um jogo incrível. Eu tento entender esses caras para pressionar o adversário, para fazer uma questão tática, um ataque ao espaço, enfim. Mas hoje era um jogo que, se você tinha os dois, claramente você teria dificuldade de criação. Então hoje era um jogo para ter pelo menos ou o Matheus Xavier ou o Robinho, que você quisesse um dos dois e no segundo tempo você trocasse. Porque não fazia sentido. O Cavaleiro hoje não ajudou em absolutamente nada. Você ainda prejudica o Miguelito, que passa ele para o lado esquerdo, e mais um bom jogo do Miguelito, tá? Mas você passa ele para o lado que não é o melhor dele, para acomodar o Cabageiro. E ainda assim, ele foi até que foi um dos melhores do Santos no primeiro Foi, tempo. exatamente, foi O um dos mais Miguelito, lúcidos. não estamos falando do Cabadeiro, tá? Sim, claro, Miguelito. Miguelito, mesmo fora do lado dele, fez um primeiro tempo muito lúcido pelo lado do Santos, para acomodar o Cabageiro no lado direito. É assim, é inacreditável. Cara, e a gente volta a repetir. E aqui eu falo com todo respeito à Chapecoense, tá? Que mereceu vencer. Mas o Santos, mesmo assim, ele teve o volume de finalizar 25 vezes ao gol. Quer dizer, ao gol, mas não no alvo, né? No alvo foram só 5. Então, assim, é um negócio extremamente preocupante que mostra, mais uma vez, também a falta de peças de composição desse elenco. São peças que não podem
cumprir o papel de titularidade. E digo, talvez até nem de composição de entrar no segundo tempo, né? Porque o Cabageiro até agora. Ah, não, o Cabageiro. O Cabageiro não tem como, cara. Ele não é jogador de Série A. A Série A do Campeonato Brasileiro é alguma coisa muito maior do que a elite do Campeonato Paraguaio, assim. Com Ah, porque eles. certeza. Tudo bem, vai. Ah, fizemos uma aposta num jogador que estava se destacando no futebol paraguaio. Beleza. Aí, apertei. Tava mutado, né? Deu uma travadinha, pode seguir. Então, assim, o futebol brasileiro está muito, infinitamente acima do futebol paraguaio. Eu até entendo, ó, tem um cara no futebol paraguaio que está se destacando, é jovem, talvez fosse necessário uma avaliação melhor em relação ao Cabadeiro. Porque aí depois a gente vai ver o cara se destacando lá no futebol da Europa, vai falar assim, pô, ninguém olhou pro futebol paraguaio, veio um gringo e levou. Sim. Mas ninguém vai levar o Cabadeiro. E, cara, não dá pra ele. Ele não é jogador de Série A, assim como o Lautaro também não é, mas o Cavadiro consegue ser pior do que o Lautaro. Isso é muito difícil. É muito difícil pensar que o Santos começa uma partida de Campeonato Brasileiro, de Série A, cada vez mais com um nível lá em cima, tendo um ataque formado por Cabadeiro e Lautaro, cara. Tipo, isso é muito, muito difícil, assim, de entender e de aceitar. Cara, vai precisar reforçar. Tudo bem, o Rony tá aí, né? Tipo, parece que chegou. Falta assinar. Deve Vai ser melhorar, anunciado mas amanhã, né? Inclusive. parece que sim. Mas precisa ver o que vai fazer com o Cabadeiro, cara. Porque é aquilo que o Muricy. Na verdade, não foi o Muricy. O Muricy só trouxe de volta essa declaração para o mundo do futebol. Que é sempre que você tem um jogador ruim, em algum momento você vai precisar usar ele. Se você mantiver o Cabadeiro no elenco, em algum momento você vai precisar usar ele. E Exatamente. seria bastante interessante o Alexandre Matos, temos que falar sobre ele, achar um destino para esse cara, porque, cara, triste, muito triste. Aproveitar que você já falou, se você quiser destacar mais alguém negativamente, eu repito, para mim, o Schmidt fez um jogo muito ruim. O Zé Rafael, para mim, fez um jogo extremamente preguiçoso, extremamente burocrático. É um cara que está muito longe dos bons momentos que teve ano passado. E ele teve alguns, tá? Eu sou um cara que gosta do futebol dele, mas esse ano até agora, nada, né? Ele já não encerra o ano muito bem, né? Bem verdade. O último jogo que ele atua contra a Chapecoense, desculpa, o Juventude ano passado, ele já vai muito mal. Mas uma partida muito ruim do Zé Rafael, Lautaro também, como a gente já falou, muito ruim. Para mim, o mais lúcido foi o Miguelito. Acho que o Luan fez um jogo mais ou menos, até no último gol escorrega também, falha, mas enfim. Agora sim, o Schmidt para mim foi mais um destaque extremamente negativo. Eu não consigo conceber o Schmidt fazendo o 100º jogo hoje com a camisa do Santos, sendo o capitão, inclusive, né? Mas enfim, se você tiver algum destaque mais para fazer, pode fazer e depois já emenda no Alexandre Matos também. Não, cara, acho que negativamente, acho que a gente já falou, assim, o que eu gostei bastante da atuação, por exemplo, do Gabriel Menino, não só por conta do Bom gol, jogo, assim, bom jogo. tava jogando solto, já tinha dado aquele passe interessante pro Cabadeiro, mas aí, Sim. coitado, ele teve que tocar pro Cabadeiro. Fez o gol, no segundo tempo continuou jogando de uma maneira bem interessante, saiu bem revoltado, né, com a derrota. Quando a Chapecoense vira o jogo, que tem aquela polêmica ali do lance que a bola bate na mão de apoio do. Ele estava bem indignado, porque acho que ele também já começou a sentir, cara, não é possível que a gente vai conseguir perder esse jogo. Mas gostei. Se o Gabriel Menino conseguir manter esse ritmo, essa entrega, pô, ele vai voltar a viver os melhores momentos dele, que ele já apresentou com a camisa do Palmeiras. O problema do Gabriel Menino é justamente esse. Ele não consegue manter uma regularidade. Então, assim, gostei muito da atuação dele. Se ele continuar assim, ele vai ser titular do meio de campo do Santos. Então, assim, para mim, acho que ele, junto com o Miguelito, dá para dizer que foram os dois melhores da equipe do Santos na noite de hoje. Assim. O Brazão não teve muito o que fazer. Aliás, a reação do Brazão, quando ele faz o pênalti, que ele olha para o Alexis Duarte, cara, tipo, chega a ser engraçado. Cara, o que você tentou fazer ali naquela. Na verdade, eu não consegui entender o que ele tentou fazer, né, quando ele fura aquele passe do meio de campo da Chapecoense pro atacante que sai
cara a cara com o Brasão, e o Brasão, sem outra alternativa, fala, cara, eu vou derrubar esse cara aqui, fazer um pênalti e ver se eu consigo pegar. Mas a reação dele olhando pro Alexis Duarte foi bem curiosa. Com razão, né? O São Paulo empata o jogo no momento que a gente ainda segue gravando. O São Paulo empata com o gol do Luciano. E com razão. E o terceiro gol também, tá? Se você olhar o terceiro gol, ele bate, tipo assim, nele mesmo. Aí o próprio Alexis também bate, mas, tipo, filhão, o cara passa nas tuas costas e tu tava olhando alto. É inacreditável. Que partida ridícula fez o zagueiro Alexis Duarte. Mas você falou do Alexandre Matos, Bruno. Pode emendar ele, se você quiser depois já emendar aquela informação aqui pra gente e partir para a parte final do vídeo. Fica à vontade aí, depois eu até troco aqui na tela, que a gente vai trazer uma informação em primeira mão aqui. Tá mutado? Cara, é o Boa. seguinte, a gente sabe, né, o Santos já foi pro mercado, trouxe o Rony, que ele foi até Belém, né, conversar com o pai do Rony e finalizou essa negociação. Como a gente estava falando, o Rony deve ser anunciado nesta quinta-feira, e o Santos precisa de outros reforços, senão vai ter também, assim como a Chapecoense, terá 11 meses de muito sofrimento. E nos últimos dias, pelo que eu consegui de informação, Matias Galarza, um jogador paraguaio. Caramba, o Santos tá muito apaixonado por jogadores paraguaios, né? Galarza, de 23 anos, foi oferecido ao Santos. Ele pertence ao River Plate, disputou a última temporada pelo Tajeres. Parece que também estava em negociação com o Atlético Mineiro, mas foi oferecido ao Santos nos últimos dias. E na tarde, né? Na tarde desta quarta-feira, antes do jogo do Santos começar, eu fui tentar atualizar essa situação. O que me foi dito é que o Santos agradeceu, né? O fato do River estar oferecendo o jogador para o Santos, mas o Santos não tem interesse nessa contratação. Por quê? Porque, de acordo com o que eu consegui, baseado naquilo que eu consegui de informações, o Alexandre Matos entende que o Santos precisa de um 5-5, um volante clássico, e o Galarza não tem essa característica. Ele é um meio-campista que até tem alguma característica de marcação, mas não é o seu principal, seu forte. Ele não é um volantão, ele é um cara que atua até como um número 8, e por isso o Santos não estaria interessado em fazer negócio com o River Plate. O River Plate ofereceu o jogador para que ele viesse ao Santos por empréstimo, e aí o Santos o River super disposto a negociar, se fechava com empréstimo, com opção de compra, com obrigação de compra, ia tudo depender das conversas com o Santos e daquilo que o Santos estava disposto a fazer. Mas essa negociação não andou. O Santos agradeceu, recusou a oferta, e baseado naquilo que o Matos justificou para o clube argentino, o Santos vai para o mercado, está no mercado em busca de um volante 5-5, que é aquilo que a gente estava falando no início do vídeo, que hoje o Santos tem Rincon, Schmidt e Arão. Então o Santos está procurando, acho que no meu entendimento, um reserva ou alguém para revezar, para alternar a titularidade com o Arão. E por isso o Galarza não vai vestir a camisa do Santos, conforme foi oferecido ao Peixe nos últimos dias. Boa. Então, essa informação em primeira mão aqui no canal do Sapão. Matias Galares oferecido ao Santos. Alexandre Matos já fez a avaliação e recusou o nome. Assim, eu não sou o maior fã do jogador, não acho que é uma grande alternativa, mas assim, o Santos precisa de 5, de 8, de 2, de todo mundo, porque é um elenco extremamente limitado. E nenhum elenco que perde para a Chapecoense por 4-2 pode dizer que tem alguma posição que está cheia. Mas, enfim, né? Tá bom. Então, essa informação aí trazida aqui pelo Bruno Lima. Bruno, alguma consideração final a gente falar desse pós-jogo? Cara, só que quando acabou o jogo, eu lembrei da estreia do Santos no Campeonato Brasileiro do ano passado, que depois a partida Sim. do Marcelo Teixeira foi a público soltando o verbo, dizendo que o Santos tinha elenco para muito mais do que ser superado pelo Vasco em São Januário. E aí eu fiquei pensando, será que ele vem a público hoje para dizer alguma coisa sobre a questão do elenco? E que conseguiu perder para uma Chapecoense extremamente limitada? Fiquei nessa dúvida, cara. Também fico nessa dúvida
E assim, eu acho até que ele tinha alguns pontos de razão ano passado, não todos, porque perder para o Vasco em São Januário não é nenhum absurdo. Talvez da forma que foi, se abrir 2-0 e depois ter um segundo tempo tão abaixo como foi. Mas então ele tinha que aparecer hoje, né? No domingo lá na Neoquímica, ele falou bastante sobre precisar de reforços e tudo mais. E realmente precisa. Eu só espero que ele realmente ache isso e não esteja só jogando para a torcida, né? Porque claramente, mais uma vez, não que precisasse, mas o Santos dá mais uma demonstração do elenco fraco que tem, com posições tão debilitadas, né? Mas, enfim. Então é isso. Canal Alçapão aqui trazendo informação para você, além do pós-jogo de Santos e Chapecoense. Peço para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, não se esquece. E a gente está de volta nos próximos dias, talvez amanhã, talvez depois, mas a gente avisa aqui no canal. Valeu, pessoal.